Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Fui mãe pela primeira vez há 3 anos e a minha principal dúvida é como é que garantimos que eles sobrevivem até serem seres independentes? E por isso hoje trouxe Sandra Nascimento, diretora técnica da APSI, que é a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, e a melhor pessoa para me ensinar a criar um ambiente mais seguro possível para os meus filhos. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. Olá, Sandra, bem-vinda. Olá, Margarida. Obrigada pelo convite. Obrigada eu, porque de facto estávamos agora aqui a falar, não é, que eu pergunto-me todos os dias como é que nós garantimos que os nossos filhos crescem saudáveis até aos 18, até aos 30 e até não sei que idade. Por isso, começava por perguntar quais é que são os acidentes mais comuns, o que é que mais se vê nos primeiros 2 anos de vida? Acidentes rodoviários, Okay. Isso em todas as idades, mesmo depois quando a criança é mais velha, e no grupo dos mais pequeninos, os afogamentos e a asfixia, e sem dúvida. Claro, depois também temos intoxicações e as quedas, e me esquecendo agora, muito importante, comecei porque perguntou-me quais eram os mais comuns, e eu fiz logo a ponto para os mais graves, mas na verdade os mais comuns em termos de frequência são as quedas. Isso também é verdade em todas as idades, desde o bebê até aos 18 anos. São sempre as quedas ao longo de toda a vida, o mais frequente. Em termos de peso, em termos de gravidade, então aí sim, como eu comecei por dizer, os acidentes de viação, afogamentos, no geral, como a segunda causa. Depois, E que não são só em piscinas, não é? Já não são só em piscinas. Em piscinas acontecem sobretudo nas crianças mais pequenas. Afogamentos, Asfixia. Asfixia. Aqui nos mais pequeninos, a questão da asfixia. E este episódio, eu acho que pode ser dar um bocadinho de ansiedade, porque vamos falar aqui sobre muitos acidentes, não é? Mas, apesar de tudo, nós temos evoluído no bom sentido, não é? Ou seja, o mundo está mais preparado, ou não? Como é que as estatísticas mostram-nos que, apesar de tudo, vamos tendo menos acidentes, os ambientes, quer dizer, agora temos cadeirinhas para o carro que antigamente não tínhamos, as coisas estão melhores? Estão, sem dúvida. E desde que a APSI foi fundada há mais de 30 anos, é abismal a redução do número de mortes efetivos, o que isso representa em termos de anos de vida que as crianças tiveram, ganhos de vida, a partir da costumamos dizer, não é? Em saúde, mas no fundo anos em que a criança esteve viva e pôde brincar e pôde crescer. Sim, com autonomia, que eram não é? muito, com autonomia, naturalmente, e que eram, de facto, o número era muito, muito elevado na altura em que a APSI foi fundada. Portanto, os acidentes reduziram muito em termos absolutos, em termos de taxa de mortalidade, e isso deve-se naturalmente a várias medidas que foram sendo introduzidas ao longo do tempo. Mas então, já agora, por curiosidade, ou seja, como é que a APSI funciona e o que é que faz na prática, não é? Para quem não conhece e quer saber. Portanto, a APSI é uma organização da sociedade civil, foi fundada por um pediatra, curiosamente, portanto, sempre muito ligada à saúde, não só por um pediatra e um cidadão sueco, sempre muito ligada à saúde, e a APSI tem como principal objetivo garantir que, de facto, as crianças e os jovens podem crescer num ambiente feito à sua medida, não é? Um ambiente estimulante também, um ambiente seguro e que promove o seu crescimento saudável sem, no fundo, o que a APSI sonha para as crianças são ambientes, são espaços, são produtos que ela possa usar sendo criança, porque nós às vezes não pensamos que uma criança se relaciona com o espaço e com os produtos de uma maneira diferente e que muitas vezes é isso que cria o risco, não é? Claro, quando está a explorar e a pegar num detergente e a provar, Exato. Está só a fazer aquilo, não é? Está a explorar que é normal e que é expectável, não é? Nós às vezes pensamos que não, ou enganamos-nos, mas se quisermos ser genuínos connosco próprios, a forma como os acidentes, a forma como acontecem é muito expectável. Se nós nos centrarmos e olharmos para a criança
como pessoa que explora, não é? Que é mais baixinha que nós, que vê a casa numa perspectiva diferente, que vê buraquinhos onde pode pôr os dedos, fios que pode puxar. Percebemos rapidamente que afinal o problema não é da criança, mas é daquilo que nós lhe oferecemos e nós criamos para ela. E portanto, é isso que a APSI no fundo existe para criar estes ambientes de forma a que a criança não seja penalizada por ser criança, porque nós muitas vezes como adultos esperamos que ela ou se porte bem ou que não corra. Quantas vezes nós dissemos? Não corras, não subas aí, não faças isto. Bem, e depois às vezes a criança cai e as famílias dizem sem querer, não é? E nós todos ouvimos isso, portanto acabamos também por repetir. Eu bem te disse que ias te magoar, não é? Quando isto são tudo comportamentos expectáveis, normais, saudáveis e desejáveis. Até o desafio, nós é que temos que criar essas condições para que ela possa ser isso tudo e fazer isso tudo. Mas é mesmo interessante ouvir isto, porque por outro lado é isso, às vezes há um bocadinho este excesso de proteção, não é? Quase até se fala deste conceito de pais helicóptero, que a certa altura é isso, não te mexas, não pegues nisto, não subas aí, não faças. E a criança vive em medo constante de explorar o mundo, de brincar com a terra, de agarrar-se ao cão, ou de, não é, das bactérias, de tudo. Como é que se encontra aqui um equilíbrio entre vou criar um ambiente saudável e seguro, que é o vosso principal trabalho, não é? E ao mesmo tempo promover isto que é tão importante, que é a autonomia e deixá-las explorar e ser crianças. Isto é exatamente o que estava a dizer. Isso passa claramente por adaptar os nossos ambientes, os nossos produtos às crianças, não é? E é isso efetivamente que a APSI quer para elas. Nós intervimos de várias formas, a informação, a formação, também quer de profissionais, quer capacitação de famílias, naturalmente a informação também para massiva, por assim dizer, para o público em geral, não é? Para toda a gente, campanhas ou flyers, informação mais personalizada em sessões mais pequenas, por exemplo, de sensibilização. Sobretudo para famílias, ainda que também façamos trabalho com crianças, acreditamos muito que o poder da mudança, sobretudo no imediato, é dos adultos, é dos profissionais, é das famílias, porque a criança, lá está, tem direito e muitas vezes criança, e o coração é? Eu costumo dizer, o coração é mais forte, não é? Portanto, e ela vai responder naturalmente àquilo que lhe é pedido, não é? Um estímulo, não é? Qualquer coisa que está em cima de um armário para puxar. E essa curiosidade é uma coisa boa que eu até acho que quase que a principal, quando estava à procura de escolas para o meu filho, não é? De um lugar de privilégio porque podia escolher, a minha preocupação era isso, era que a curiosidade fosse muito estimulada e que ele pudesse explorar, não é? Portanto, é engraçado ver como é isso, se pode pensar num ambiente seguro, mas que os deixe explorar. Qual é que é o papel de fatores como a pobreza, condições da casa, ambiente familiar e saúde mental dos cuidadores? Porque certamente, lá está, isso também dificulta aqui muito. E eu sei, tive agora uma amiga nos cuidados intensivos e neonatais e infantis, e ela dizia-me que de facto a pobreza era uma coisa que se associava muito aqui ao risco de acidentes. Que impacto é que isso pode ter? Há vários indícios. Nós gostávamos, inclusivamente, que isso estivesse melhor estudado e melhor fundamentado, mas há vários indícios que, por exemplo, famílias com nível de exclusão social, imigrantes, por exemplo, com nível de pobreza acentuado, estão mais propensos, sobretudo, a determinado tipo de acidentes. Mas é importante não esquecermos, e eu já volto lá, que os acidentes não é um problema das pessoas socialmente e economicamente mais vulneráveis. Sabemos que estas mais vulneráveis estão mais expostas, por exemplo, começava logo pela literacia, pela dificuldade no acesso à informação. Muitas vezes os imigrantes nem sequer percebem bem a mensagem que nós não dominam a nossa língua. Depois há mesmo a iliteracia, não é? As pessoas que têm dificuldade que não conseguem ler bem e escrever bem, não têm um acesso facilitado à informação, naturalmente muitas vezes também vivem em condições que não são tão ajustadas ou não queria chamar seguras no geral, mas por exemplo, às vezes são agregados familiares maiores, com espaços mais confinados, podem não ter tanto poder económico para comprar algum tipo de equipamentos. Sim, as baby gates, as coisas todas, não é? Uma baby gate custa 80 ou 90 euros, sim. E a perguntar, e esta parte, ou seja, por exemplo, o simples facto de viverem mais num agregado familiar, de não terem tanto acesso à informação, e o simples facto, por exemplo, de não terem uma rede de apoio, ou seja, às vezes estarem.
este burnout parental quase, não é? Que não é uma coisa bem definida, mas o facto de não terem uma rede de apoio tão grande também pode aumentar o risco de acidentes, não é? Porque acabam por estar mais sozinhos nisto que é cuidar de seres, no meio de trabalhos de 12 horas ou o que quer que seja, não é? Exato, até casos de crianças que muitas vezes são deixadas sozinhas por não há opção e os pais têm que ir trabalhar. Portanto, naturalmente influencia. E há vários indícios disso, por exemplo, comunidades que têm outras práticas e que têm outros hábitos culturais. Por exemplo, a comunidade cigana também está identificada em alguns estudos, em alguns relatórios, como tendo maior exposição ao risco e alguns tipos de acidentes que já não acontecem noutras famílias. E é importante focar isso porque nós realmente, quando olhamos para os bons resultados de uma maneira geral, esquecemos que depois os acidentes às vezes estão escondidos. Nós temos essa dificuldade, nós que queremos transmitir mensagens às famílias, transmitir às pessoas que mais precisam, não é? E só às pessoas, e da forma correta, porque um afogamento pode acontecer numa banheira, pode acontecer numa piscina, pode acontecer num plano de água natural. O que leva à sua ocorrência e até as idades das crianças neste caso são completamente diferentes, então a mensagem tem que ser diferente, tem que ser dirigida a um público diferente, mas para isso nós precisamos de conhecer como é que eles acontecem. Então vamos agora pensar nos principais acidentes, não é? Falou logo aqui das quedas, que é assim o principal. Onde é que acontecem mais e o que é importante saber sobre quedas? As quedas nos bebés e nas crianças mais pequenas acontecem sobretudo de camas, de sofás, de mesas de muda da roupa, por exemplo. Há a clássica do ovinho que é colocado em cima de uma mesa ou de uma cadeira, só 2 segundos, não é? Sem os cintos apertados, por exemplo. Que, por exemplo, este é um risco que é difícil as famílias anteciparem, curiosamente, pelo menos, ou então convencem-se que é só para ir ali e não vai acontecer naquele bocadinho. E às vezes naquela fase transitória, a mim o que me acontecia muito era, de repente, eles do nada começam a rebolar e começam, ou seja, às vezes a pessoa, há uma fase quando eles são muito pequeninos, não é? Que a pessoa pôs ali no meio da cama e eles ficam lá. Mas de repente, sem a pessoa se aperceber bem, eles já estão a rebolar e, portanto, é preciso sempre pecar por excesso, não é? Pensar que isso pode acontecer. Exatamente, tentar antecipar. Mas eu acho que os acidentes que acontecem com o bebé estão muitas vezes associados a nós pensarmos que eles não se mexem, não fazem nada, portanto não pode acontecer nada. Mas desde a alta da maternidade, não é? Desde o momento em que vai para casa, em que já tem que usar, na maior parte dos casos, é transportado num veículo automóvel, aí já pode acontecer um acidente só neste caminho. Mas voltando aqui às quedas, e depois as quedas também vão acontecendo de forma diferente dependendo da idade da criança. Claro. À maneira que ela começa a gatinhar, começa a haver risco de quedas em alturas como janelas, por exemplo, escadas, se forem casas, por exemplo, que têm dois andares, de escadas, de janelas, de varandas. Estas são efetivamente as quedas mais frequentes, muitas vezes são tropeções em brinquedos, por exemplo, não sei se tapetes, brinquedos, coisas que estão espalhadas no chão e que felizmente não são muito graves. Mas bom, elas originam idas às urgências e internamentos, em alguns casos, portanto, de todo modo, não deixam de ter impacto, não é? Se calhar é só um galo sim, no final. Uns pontinhos ou aquela cola. Mas, por exemplo, aí ter aquelas... Que proteções é que as pessoas podem conhecer e que são importantes? Por exemplo, lá está, falava das baby gates, não sei como é que se diz em português. As cancelas de proteção. Proteção para as escadas, por exemplo. Há também, eu tenho umas coisas que se põem na janela para eles não conseguirem abrir. Os limitadores de abertura de janela, exatamente. O que é que pode tornar o ambiente mais seguro para quem quer prevenir estas quedas? No que diz respeito às primeiras que falamos, que mesmo assim as pessoas pensam que para um bebé uma queda de uma cadeira nunca passa pela cabeça de ninguém que pode dar origem a um traumatismo craniano, não é? Que para nós adultos é tal perspectiva, parece uma altura muito baixa, mas para um bebé pequenino, recém-nascido, ainda por cima... Pode ser o dobro da altura dele, não é? E à partida, a primeira coisa que irá bater é precisamente a cabeça, não é? Portanto, aí acho que a forma de prevenir é mais ou menos óbvia, mas nunca deixar mesmo a criança, mesmo que a gente pense que ele ainda não se vai mexer, nem por um bocadinho de tempo, no ovinho, que à partida não é para usar em casa, mas numa situação pontual, ou numa casa de um amigo, ou uma espreguiçadeira, sempre com os cintos internos apertados, até porque os mais velhos depois vão lá
espreitar, não é? Vão ver, podem ver o bebê e a cadeira pode voltar. Sim, até na alcofa também, agora vou pensando, mas na alcofa até é isso. Eu lembro quando a minha filha nasceu que o mais velho queria ir ver e que pega na alcofa e aquilo quase que ia caindo. Ou seja, é tão fácil. É que realmente se a pessoa não pensar ativamente nisto, ou seja, não é só, sim, eu vou tendo cuidado. É mesmo pensar como é que eu vou preparar a minha casa para evitar estas coisas todas, não é? Tem que ser consciente, tem que ser consciente. Até porque na nossa casa nós tendemos a entender a nossa casa como um espaço mais seguro, não é? Normalmente não nos sentimos ameaçados, portanto é normal que não estejamos completamente alerta. Se calhar quando vamos para a casa dos avós ou vamos para uma festa de anos, estamos mais focados e se calhar até estamos mais próximos da criança por esta razão. Mas em casa é muito fácil nós deixarmos-nos embalar pelo conforto que a casa nos oferece naturalmente. Portanto, esta antecipação efetivamente tem que ser consciente. Nós, aliás, até sugerimos, ainda antes do bebê nascer, fazer uma ronda pela casa de gatas, precisamente para ter essa perspectiva da criança, como é que a criança vê e o que é que vai encontrar. Sim. Eu nisso até recomendo muito também por causa das peças pequenininhas, porque às vezes há coisas que nós não vemos, ou é isso, as fichas ou os cabos, coisas que nós nunca tivemos a 50 centímetros do chão com a cabeça a ver, não é? E eles vão ver. Portanto, é uma ronda importante de fazer. Está fora do nosso campo de visão, portanto, passa-nos desapercebidas. As cancelas que referiu, os limitadores de abertura nas janelas e a proteção de varandas que não sejam seguras. E aqui, aquilo que é considerado uma varanda segura é alguma coisa que não seja escalável. Quem diz uma varanda diz um terraço, diz uma mezanine, por exemplo, se existir em casa, portanto não pode ser escalável, ou seja, não pode ter barras horizontais, porque é uma escada, não é? Convida a criança e facilita, até incentiva, não é? Aquela questão do estímulo que falávamos há bocadinho, não é? Até incentiva. Parece estar mesmo ali para ser tratado. Parece estar mesmo ali para ser. Como nos parques infantis. Exatamente. Ou quando colocamos um armário debaixo de uma janela. Está mesmo a pedir para servir de degrau. Por exemplo, para além dos limitadores de abertura, que também não devem abrir mais de 9 centímetros, é o suficiente para arejar a casa, mas a criança não conseguir passar, e é importante que não é só a cabeça que a criança pode pôr em primeiro lugar, por isso os 9 centímetros parece tão pouquinho, mas a criança pode pôr os pés primeiro, e nós também queremos evitar isso. Penso que sim, penso que relativamente às quedas, as cancelas, os limitadores de abertura. São coisas de contornar a casa. Sim, eu estou a pensar, por exemplo, nisso de não pôr a cama ao lado da janela. Depois eu também penso numa casa, se calhar, de uma pessoa que tem 5 crianças numa divisão, é mais difícil se calhar fazer essa gestão de vou afastar a cama. Ou seja, é que isto também vem tudo um bocadinho de um lugar de privilégio de poder proteger a casa, não é? Por isso é que é tão importante que isto fosse mais, percebesse mais a importância disto ser para todos, não é? De tornar a casa mais segura e de ser tudo mais acessível. Mas, Margarida, também nunca há só uma medida. Claro, eu acho conjunto, é um conjunto de medidas e as famílias também têm que pensar, sobretudo, é que eu, por mais que goste do meu filho ou da minha filha, eu não sou capaz porque sou uma pessoa e falho, e também não é suposto estar 100% do meu tempo só a olhar para a criança, não é bom para o adulto nem para a criança. Então tudo o que eu consegui fazer em termos de organização do espaço e de adaptar o espaço, naturalmente que temos várias limitações em termos de espaço das nossas casas, dependendo do número de crianças também, até de outras pessoas que possam viver, mas há várias medidas e aqui a melhor técnica é pensar, estas medidas podem-me ajudar, então dentro das que eu tenho, ter mais do que uma, se uma falhar, já é um... E precisamente isto para não estar neste estado de hipervigilância que eu acho que depois também acaba por não ser bom. Exato, é isso, não é? De repente ou seja, se eu souber que a janela está protegida, que os cantos estão protegidos, que ele não consegue chegar às escadas, logo aí estou muito mais à vontade, não é? Não estou sempre neste estado de ai meu Deus, que eu acho que também acaba por ser um bocadinho, e mesmo para as crianças também não é bom, acabam por ter medo de explorar, não é? Exato. E em relação aos afogamentos, porque é que uma banheira com poucos centímetros de água já pode ser perigosa? Há um bocadinho esta ideia de afogamentos é só em piscinas ou no mar, mas não é? Mesmo a casa e o banho podem ser um risco. Sim, os afogamentos, o que define o afogamento e por isso é tão dramático é ser rápido, ser em muito pouca água e ser em silencioso, não é? Aqui o facto de haver silêncio é um sinal de alerta. Nós, por exemplo, associamos muito a outro tipo de acidentes, por exemplo, quando a criança cai, chora, faz barulho, ouve-se um barulho, não é? Então desperta logo a reação imediata do adulto. No afogamento isso não acontece. A cabeça da criança, o facto da cabeça da criança
proporcionalmente e comparativamente ao resto do corpo ser muito pesada, é um quarto do peso, não é? É muito. Faz com que ela, ou seja, a força da gravidade puxar para baixo. Exatamente. E ela desequilibra-se também mais facilmente. Isso também interfere nas quedas, por exemplo, quando elas estão a subir a tal guarda, que afinal é uma escada. Se ela perder um dos pontos de apoio, um dos pezinhos, está apoiado num dos elementos da guarda, facilmente se desequilibra. E o mesmo acontece. Portanto, ela desequilibra-se, com o peso da cabeça não se consegue levantar. Isso faz um bocadinho de confusão aos adultos. Ela não conseguir, parece... Não, toma pé, está ali, quer dizer, porque é que ela não se levanta, ela não se consegue levantar, até porque também perde a consciência muito rapidamente, as vias respiratórias são logo bloqueadas, não é? Também por uma questão de defesa do próprio organismo, e tudo é num ápice. É mesmo o tempo de ir abrir a porta ou de mexer a sopa ou ir buscar a fralda à divisão a seguir, não é? É. Sim, ou seja, é uma coisa, isto dos banhos, porque é isso, às vezes eles estão ali sentadinhos, nós pensamos, bem, é só um segundo, vou só ali buscar uma fralda. Mas a parte do banho é mesmo importante que eles nunca fiquem sozinhos. Nunca fiquem sozinhos. E se por alguma razão tivermos que interromper o banho, é preferível sempre levar a criança connosco. Ou então deixar o que tiver, tá, alguém a tocar à porta, que fica a tocar à porta. E trazer tudo o que precisamos antes, por exemplo, também é uma técnica. Lá está, a tal consciência e a tal preparação. Aqui tudo o que seja antecipação, tudo o que consigamos antecipar, até aquelas aquisições, não é? Aquela sensação do que, não, ele ainda não faz isso, amanhã ele vai fazer. É que de repente é um segundo. É um segundo. A pessoa pensa, não, é um bebezinho que fica ali e não faz nada. Mas é um segundo, não é? Ok. E agora a parte das intoxicações, há assim alguma... Porque isto aqui também é isso, eles gostam de explorar, gostam de brincar e de repente tem aqueles fechos de gavetas, ou seja, que é difícil, mas é que eles também muito rapidamente aprendem a abrir e a lidar com as coisas que são feitas para eles não conseguirem as barreiras de segurança. Faz não é? parte, vem no pacote todo, não é? Portanto, eles são muito curiosos e têm uma grande capacidade de adaptação, são muito flexíveis e têm tempo, eu costumo dizer, não é? Enquanto nós estamos centrados nas nossas tarefas, eles andam ali à volta. Nunca me hei de esquecer uma vez a minha filha, desculpe aqui a autorrevelação, de um armário baixo que eu já não sei o que é que tinha, e todas as vezes ia lá colocar, e eu lembro uma vez que me esqueci e ela veio muito despachada atrás de mim e fechou e disse, ui, pensei que ela nunca tinha reparado. Já estava em modo ápice, já estava a fechar para se proteger. Eu acho que ela via-me fazer e percebeu que aquilo era um bocadinho, fazia aquilo e portanto queria-me ajudar com certeza, e eu acho que só aí é que me apercebi. Então, mas ela já tinha olhado para isso, eu nunca me apercebi que ela já tinha olhado, portanto, ou seja, é ótimo, é sinal que eles estão a crescer, são curiosos e têm essa capacidade, mas isso obriga-nos de facto a um esforço suplementar, cá está. Então se calhar temos que arranjar aqui uma medida suplementar. E que cuidados é que devem ter para as intoxicações? Colocar mais alto, por exemplo, não só ter uma limitação de abertura, mas colocar num local mais alto. A maior parte das intoxicações, onde há mais casos é a partir do primeiro ano de vida e até aos 3, 4, que é precisamente também quando eles têm mais autonomia, e com medicamentos, não só, também com produtos de limpeza, mas com medicamentos, porque lá está, porque são coisas que nós queremos ter perto de nós, então está aí na mesinha de cabeceira. Claro, pois eu também quero provar aquilo. Exatamente, e alguns até não são assim tão desinteressantes, não é? Têm uns formatos e são coloridos, não é? Claro, naturalmente. Portanto, a questão da acessibilidade, do criar aqui uma barreira para a criança não ter um contacto direto e imediato com o perigo, neste caso o produto potencialmente tóxico, e dar mais tempo ao adulto, é a melhor estratégia. Podemos começar por colocar no armário alto, por exemplo, se for possível, uma limitação de abertura. Na questão das intoxicações, e já pensando nos produtos de limpeza, é muito importante não fazer transvasos, sobretudo para, por exemplo, garrafas de água ou garrafas de sumo. Sim, ou seja, pôr lexívia numa garrafa de água. Exatamente. É muito fácil confundir, até para adultos, quanto mais para crianças. Não guardar com alimentos, mais uma vez. Há aqui um conjunto de medidas que as famílias podem, mas é importante fazer isso ainda antes do bebê nascer, porque nós próprios demoramos muito tempo a adaptarmos um look novo à arrumação. Sim, tenho de fazer isto, está na lista de tarefas, mas depois mas está bem, está tudo bem, ele também não abre os armários, ele também ainda é até ao dia, não é? Mas isso é a grande dificuldade destes acidentes, é que a pessoa acha sempre que não vai acontecer. Isto, sim. E depois quando acontece, nós temos esta ideia de que os acidentes são inevitáveis, mas na verdade alguns, se calhar, podiam ser prevenidos, não é? Também é o vosso trabalho e por isso é que vão falando disto. Quando há ou seja, quando de repente há uma intoxicação,
há também há números que os pais podem ligar, há um bocadinho também. A própria parte de saber o que fazer nessas situações também acaba por ser importante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, são uma forma de prevenção. Não impede a ocorrência. Prevenção de complicações. Sim, não impede a ocorrência, mas reduz muito a gravidade. E às vezes, há bocadinho também falávamos, ainda antes de começarmos, todos temos histórias de acidentes, claro, ou situações que podiam ter sido até acidentes com os nossos filhos e no nosso dia-a-dia. De facto, é alguma coisa que pode acontecer. Aqui, neste caso, uma recomendação que nós fazemos é as famílias, por exemplo, fazerem formação em suporte básico de vida e primeiros socorros pediátricos, por exemplo, para saber o mínimo. Aqui no caso das intoxicações é ligar para o CIAF, se não souberem o número 112, também em última instância reencaminha. Mas isto devia ser gratuito, não é? Porque apesar de, ou seja, isto devia ser uma coisa quase obrigatória, que é pai, tem o curso de parentalidade e tem o curso SBV de suporte básico de vida. É isso, porque é essencial, não é? Os engasgamentos, estas coisas todas que vamos falar, nós sabermos e estarmos empoderados é uma coisa que também depois nos tranquiliza no momento e não ficar naquele pânico de o que é que eu faço agora, não é? Sim, é uma competência, aliás, é uma competência para a vida. Nós, inclusivamente, já há muitos anos que recomendamos que seja incluído nos currículos escolares, não é? Isso começar a fazer parte da nossa formação enquanto pessoas, enquanto cidadãos, não é? Porque pode ser útil para nós, para os nossos filhos, para uma pessoa que encontramos na rua, mas naturalmente... Mesmo saber ligar ao 112, que parece uma coisa básica, mas muitas vezes nós não sabemos o que é que temos de dizer e perde-se, quer dizer, em situações em risco de vida em que cada segundo é importante, às vezes estamos ali a perder tempo a dizer coisas que não são importantes em vez de ter quase esquematizado no nosso cérebro o que é que vamos dizer e o que é importante, não é? Sim. E as queimaduras, também outra, ou seja, a panela que fica com a água a ferver, a chaleira que deixámos ligada com o fio ali um bocadinho ao alcance das crianças. O que é importante saber? As sopas transportadas de um lado para o outro, ou líquidos quentes, o tomar o chá, por exemplo, com o bebê ao colo. Também há queimaduras da água do banho e queimaduras com alimentos aquecidos, inclusivamente com o leite. E aqui, relativamente às queimaduras, o principal é a temperatura. Portanto, o que temos de tentar controlar aqui, em última instância, é a temperatura no momento em que o bebê, por exemplo, no caso da alimentação, vai beber o leite ou vai comer a papa ou a sopa. Não fazer o transporte de líquidos acabados de cozinhar ou líquidos quentes de um lado para o outro. Sobretudo se a zona onde vamos fazer isso, por exemplo, há crianças a circular, pode ser uma técnica, servir as sopas antes de eles chegarem à cozinha, por exemplo. Idealmente a sopa já não deve estar servida de qualquer maneira, de forma a que pudesse provocar uma queimadura. Mas lá está, são pequeninas medidas que, se formos implementando de forma sequencial, tornam-se automáticas. Eu acho que isto é uma coisa que nós temos que tentar automatizar dentro do possível. E no início custa se calhar um bocadinho, mas depois já faz parte. A casa já está preparada para isso, não é? Já está pensada para isso. Porque é muito fácil eles de repente esticarem a mão e pegarem na panela, ou seja, mesmo isto de não deixar as panelas, por exemplo, perto da berma do... Sim, por exemplo, nos bicos de trás, por exemplo, já com as pegas, sim, por exemplo, para trás, não é? Assim, quem está de baixo já não vê nada lá em cima que quer tentar agarrar. Na altura em que vamos ligar o forno ou cozinhar propriamente, também pode ser preferível não ter a criança naquele espaço. Por exemplo, vamos pôr uma cancela à porta e deixar a criança a brincar de forma a que seja visível, mas que ela não possa aparecer a correr, que é natural que o faça, sem nós darmos conta. E nós, entretanto, por exemplo, é no momento em que estamos a levar de uma bancada para a outra por exemplo, legumes que acabaram de cozer e vamos verter a água, não é? Para, por exemplo, pode ser uma estratégia. E depois quando pensamos no engasgamento, que também é outro grande medo, e pronto, eu tento sempre explicar mais ou menos aos pais como é que podem fazer as manobras de desengasgamento, que vale o que vale, não é? Porque um curso é que seria o ideal, como já disse. Mas o que é importante saber? Falou daquilo que é ótimo, que é ou seja, estarem de gatas e procurarem esses pequenos objetos, não é? Especialmente quando há irmãos mais novos que têm irmãos mais velhos e de repente é isso, os legos pequenininhos,
voltam a ser um problema, ou peças mais pequenas, miçangas, colares, essas coisas? Tudo, podem ser moedas, não necessitam de ser necessariamente brinquedos, não é? Podem ser brinquedos, brinquedos pequeninos, pode ser comida, bocadinhos de comida ou alimentos mais duros ou mais rolados, por exemplo, quer frutos secos, por exemplo, ou uvas que são sem partir, por exemplo, que são muito arredondadas, ou tomatinhos, ou mesmo bolas ou brinquedos ovais, né? Tipo manteiga de amendoim, que é assim muito pastosa, depois parece que faz ali uma barreira, não é? De facto, tudo o que possam ser elementos pequenos que possam, pensar em moedas, botões, qualquer coisa que não sejam necessariamente brinquedos, pode provocar asfixia. E já agora o estrangulamento, que se fala menos, mas que aí aparece associado a fios de roupas, por exemplo, aqueles, por exemplo, os colares de ambar que são muito na moda e que são muito comuns, isso. Ou os fios de... Pronto, é isso, fios que a pessoa queira usar, porque isso acaba por ser perigoso também, não é? Sim, porque a criança pode ficar presa numa atividade, por exemplo, uma criança salta de uma cadeira para o chão, imagino que tem qualquer coisa ao pescoço que ficou presa na porta do armário. Por exemplo, é suficiente para, se não for um material que se rasgue, que se rompa, digo, a criança fica completamente estrangulada. Isso também pode acontecer com fios de gestores, por exemplo. Há casos de fios de gestores que estavam a pender para dentro do berço, ou apliques com os fios. Isto é difícil de ouvir e não ficar em pânico. Mas até eu não imagino. Então quem tem crianças mais e quem trabalha com mais todos pequenas, os dias. No dormir e no por exemplo, o enrolar-se, há casos até com sacos plásticos também fininhos, que podem ser dos brinquedos ou até para pôr as fraldas sujas. Há casos... bom, como solucionar, que é o que interessa, aqui. Por exemplo, os fios dos gestores e dos apliques não ter pendurados por cima dos berços. Arranjar, por exemplo, qualquer coisa em cima, um prego, pode ser um pregozinho, se ele não tiver um sistema próprio. Exato, e prender. Ter atenção ao tamanho dos fios, das roupas, por exemplo, à partida as que cumprem determinadas normas, isso já não acontece, mas não podem ter assim, um fio solto que seja muito grande, não é? Se quiserem ter mais ou menos os 22 centímetros como referência, que também é a medida máxima para os brinquedos, não é? Por isso é que só mesmo os brinquedos de puxar e a partir de determinada idade é que têm um comprimento diferente. E as regras que existem para os brinquedos até aos 3 anos são tão específicas e tão rígidas precisamente e muito focadas não só, mas nesta questão da asfixia com peças pequenas e estrangulamento com fios. Pode ser um laço de um urso. Sim, mas no outro dia, pois é que às vezes são coisas que não pensamos automaticamente, não é? Mas no outro dia falavam de uma coisa que eu achei muito relevante, que é cada vez mais encomendamos produtos de fora, não é? Daquelas lojas aquelas lojas em que se compra tudo muito barato e em que não há regulamentação como há aqui na União Europeia, em que é isso, cumpre todas estas medidas de segurança. Então de repente estamos a mandar vir uma coisa da China ou da Temu ou não sei, nunca encomendei, mas e que se calhar não cumpre com esses requisitos todos e acaba por também ter mais um risco, não é? Porque não pensaram nessas regras todas. Sim. De facto, as regras são diferentes fora da Europa, até os direitos dos consumidores também, no caso de correr alguma coisa mal, também pode correr naturalmente comprando na Europa e comprando a fabricantes europeus ou que têm distribuidores na Europa, mas aí o mecanismo depois de compensação é mais fácil, de compensação e também até de denúncia, não é? Aí podemos efetivamente retirada do mercado, por exemplo, podemos conseguir que o produto seja devolvido, conseguimos que o dinheiro seja devolvido. Há vários mecanismos que o consumidor, que a família, que não fica contente com o seu produto ou que acha que ele não é seguro ou que a qualidade não é bem aquela que ela estava à espera, que se pode no fundo fazer valer. Se for fora deste contexto europeu, as coisas já são diferentes. E agora em relação aos transportes? Aos transportes e a acidentes rodoviários, não é? Porque disse que era o mais frequente antes das quedas? Não é o mais frequente, é o que tem mais peso na mortalidade. É o que tem mais peso na mortalidade. É a maior causa de morte acidental dentro do grupo dos acidentes, sim. E de facto falávamos, ou seja, eu acho que
próprio das coisas que eu achei mais confusas na altura em que estava ainda grávida foi escolher uma cadeirinha para o carro. Primeira dúvida que eu tive, então, mas põe-se isofixo, não põe? O que é o isofixo e o que é e depois a alcofa, ou seja, tudo isto é chinês para a maioria dos pais, não há informação nenhuma. E depois nem é isso, é como é que se põe bem, porque depois nós temos lá, mas pode usar casaco, não pode usar casaco, e tem de virar para trás ou virado para a frente, e pode ser o ovo, mas até que idade, e é uma alugada, ou seja, há aqui uma data de coisas que eu sentia que nós podíamos fazer um episódio só sobre isto. Dava para fazer um episódio. Dava. Mas o que é assim, se calhar, mais importante e os erros mais comuns na utilização de cadeirinhas e transportes de automóvel? Eu começaria por dizer que, se calhar, o primeiro é nós convencermos-nos que a cadeira que alguém tem é a melhor para nós. Portanto, não há a cadeirinha. É um mito, efetivamente. Cada família tem que pensar que, pelo fato da sua criança ser diferente das outras, o seu veículo também é diferente, às vezes o espaço é diferente, os pontos de ancoragem. É muito importante que a família faça uma escolha a pensar, no seu caso em particular. Isso não quer dizer não ter em conta outras opiniões, naturalmente. Sim, versus a pessoa que gosta, se deu bem, se acha prática de pôr no carro ou de tirar. Mas a primeira coisa é ter a certeza que ela é compatível com o nosso veículo e conseguimos instalar tal e qual como o fabricante, como o fabricante a concebeu, portanto, de acordo com as instruções do fabricante, e depois naturalmente adaptada à criança. E depois, todas as viagens, seja no dia do batizado, seja no dia, às vezes não querem machucar o vestido, ou no dia de uma festa, ou num dia que tem que ir às urgências, a cadeirinha tem que ser sempre para ir ao fim da rua, comprar o jornal. A cadeirinha tem que ser, não é daquelas coisas que não é negociável, porque efetivamente o risco é muito elevado. O bebé chorar, o bebé ter fome, nada disso é razão que justifique tirar o bebé do ovinho, porque há casos dramáticos em que a situação, que o acidente aconteceu precisamente aí, que foram fatais. Pois é que sim, eu acho que qualquer pai que ouve isto é um bocado com peso no coração, não é? Porque há sempre aquele segundo em que a pessoa pensa, vou só tirar um segundo, ou é só para ir ali, ou agora não tenho que mudar, não consigo mudar a cadeirinha, e depois uma cadeirinha é uma coisa que custa 300, 400, 500 euros, não é? Também não dá para ter no carro dos avós, no carro de não sei quem, depois alguém deu boleia. E é tão fácil pensar, não é tão fácil, mas eu acho que acredito que isto aconteça, que é só aqui, vou só ali ao final da rua, não faz mal, vem ao colo, não é? Mas de facto é a diferença entre um acidente muito grave ou um acidente com mais segurança, não é? Sim, dentro do possível. As cadeirinhas salvam vidas. Sim, nós temos que reconhecer, nós somos humanos, isso acontece a todos, não há por que sentir culpado, é aproveitar essa informação agora para perceber o que é que podemos fazer diferente da próxima vez. E efetivamente a cadeirinha, utilizar um sistema de retenção para crianças, adaptado à criança, adaptado ao carro, bem instalado. E agora, falando nos erros, um dos erros mais frequentes são os cintos internos, que os pais têm muito receio de apertar o bebé, e é muito importante que eles estejam bem regulados. No fundo, o cinto interno da cadeirinha é que vai segurar a criança. A instalação ao veículo é muito importante. As alças estão as duas caídas, por exemplo, não é? Ou debaixo dos braços, ou estão muito laças. Portanto, a cadeira tem que estar ao nível do ombro, os cintos internos, o arnês, e bem ajustado. Portanto, uma cadeira bem adaptada, usada sempre e com os cintos internos bem ajustados, pode efetivamente salvar a vida da criança. A eficácia é na ordem dos 90% nos sistemas de retenção virados de costas para o sentido do trânsito. Portanto, é muito, muito... E porquê é que têm de ir virados? Porquê é que isto é tão importante? Porque outra coisa, não é? E agora a lei acho que mudou, que já não é obrigatório estarem até tão tarde com a cadeirinha virada em contramarcha, não é? Mas porquê é que é tão importante que nós prolonguemos esse tempo mesmo para além do que a lei diz? A lei recentemente não mudou, foi o regulamento de homologação das cadeirinhas. Sim, mas pronto, na prática o que que Ou seja, eu sei que mudou ali alguma coisa que revoltou muita gente. Eu estava só aqui a querer confirmar se era exatamente a mesma coisa. O que mudou recentemente é o regulamento de homologação antigo das cadeirinhas, que é, grosso modo, um documento que define os requisitos de segurança que aquele sistema tem que ter, e tem imensos testes, imensos requisitos de várias... Para ser uma boa cadeira tem de passar estes testes todos. Esses testes todos e cumprir aqueles requisitos todos. Antes, o anterior permitia que as crianças fossem viradas para a frente mais cedo, e este define como mínimo para ir virado para a frente, e portanto, em rigor, não há sistemas de retenção para crianças homologados, certificados, se calhar é uma palavra que as pessoas conhecem melhor, não tem bem o mesmo significado, mas
para virados para a frente antes dos 15 meses. Mas mesmo assim, isso está muito aquém daquelas que são as recomendações hoje. Porque há vários estudos que mostram que até aos 4 anos a criança vai sempre mais protegida se for de costas para o sentido do trânsito. Isso, mais uma vez, tem a ver com 4 anos. Até aos 4. E isto, a evidência é, a partir daí, não é tão clara, ainda que de uma maneira geral se reconheça quando há de virado de costas para o sentido do trânsito é sempre melhor. Por causa da coluna e do impacto que tem na coluna e em segurar a cabeça, associado ao peso da cabeça. Não nos devemos esquecer que também até aos 3, 4 anos a cabeça proporcionalmente ainda mais, não tem a mesma proporção que no adulto, não é? Continua a ter uma percentagem muito significativa do peso total da criança, isto associado à fragilidade da coluna do bebê, estas duas coisas em conjunto faz com que aquela força, se a criança for virada para a frente, é excessiva e só isso pode provocar uma lesão que pode ser fatal ou incapacitante. O virado de costas, as forças são mais distribuídas pelas costas da própria cadeira, em toda a sua extensão das costas da cadeira. Portanto, a força, a energia, não é, que pode provocar uma lesão que chega ao corpo da criança, dizendo assim de uma forma mais simples, é muito menor. E só isso confere-lhe esses 95% em alguns estudos de eficácia. Dos casacos e de estarem... E aliás, agora há outra que o meu filho tem 3 anos e já consegue às vezes tirar o cinto, é horrível, mas uma pessoa está sempre a confirmar. Mas eles de repente, é isso, eles conseguem ultrapassar estas barreiras de segurança todas, eles são não há nada a 100% à prova. É verdade, mas também eu acho que o que ajuda é, ele também já percebe a importância de ter o cinto bem posto, não é? E de porque é que não se pode tirar. Mas o que é importante também, assim, mais mitos nisto de, eles podem estar com o casaco, podem estar, como é que uma cadeira está bem posta, bem segura e a cumprir a sua função? Aqui a questão é instalada de acordo com as instruções do fabricante, a fixação, os cintos internos bem colocados sobre o corpo, ao nível do ombro e bem ajustados. Isso, um dedo máximo de folga medido aqui, hoje também se recomenda aquela técnica da prega, sim, eu ia dizer pinça, exatamente, que é eficaz. Portanto, não conseguirmos fazer a prega ou a pinça no cinto interno. A parte das roupas? A parte das roupas. E é muito importante, para reduzir esta folga precisamente na fixação, que a criança esteja com o seu corpo mais em contacto possível com a cadeira, mantas por baixo ou outras coisas por baixo que não sejam fornecidas com o fabricante não devem ser usadas. E depois os casacos, vai acontecer isso. O que acontece é que o casaco é mole, não é? E, portanto, na verdade ele está ali, parece-nos que está ali a ocupar um espaço, mas numa situação de acidente, ele funciona como uma folga. Funciona como uma folga. Portanto, a ideia é retirar os casacos e, lá está, se é uma questão de conforto, pode-se colocar qualquer coisa depois por cima, mas já por cima do cinto e de colocar o cinto. Ok, faz sentido. E depois, porque depois também há isto que é, vou de férias, não vou estar a levar... Por exemplo, as cadeirinhas que eu tenho são aquelas que já vêm com isofix, tudo integrado. Vou de férias, tenho sempre esta dúvida. Porque o ovo não dá, não é? Como é que eu faço? Ou alugo cadeirinha lá, mas depois também nem sei qual é a cadeirinha. Como é que se faz nestas situações? É muito complicado. Estou a pensar nas minhas dúvidas. Não, mas é mesmo muito complicado. Férias, ou vou de Uber para algum lado. Vou levar a cadeirinha vou levar a cadeirinha gigante para às vezes só trocar do carro para o carro dos avós já é um drama. Exato. A faixa etária entre mais ou menos os 12 meses e depois os 4 anos é muito complicada de efetivamente resolver. A solução seria efetivamente haverem serviços, isto é o que a APSI gostava muito, de serviços que fossem feitos a pensar nas famílias e que, por exemplo, pudéssemos pedir um serviço que já trazia a cadeira. Por exemplo, depois nos mais velhinhos e nos mais pequeninos, o ovo, apesar de tudo, ainda se vai conseguindo levar e a cadeira elevatória não é tão pesada. Mas claro que tudo isto pesa. E tudo isto leva é só desta vez, não é? Lá está. Ou então não há solução, também não há como fazer. E era bom que conseguíssemos arranjar. O que nós recomendamos às famílias é tentar no destino, tentar perceber, por exemplo, se há serviços, porque às vezes há países que podem ter serviços. Alugar um carro, por exemplo. A maior parte das empresas, apesar de não ser obrigatório, têm sistemas de retenção. Depois leva-nos aqui a outra questão, que é que sistemas de retenção. E temos que tentar perceber antecipadamente o que é que eles têm e tentar pedir o mais específico possível
para o nosso filho, sendo certo já que podemos, à idade, não é? sendo certo, Por exemplo, podemos chegar lá e eles afinal não têm assim tanta formação, e então têm lá uma cadeira qualquer e nós temos que fazer ali um braço de ferro. E às vezes, por serem tão caras, há um bocadinho esta vontade, aquelas cadeiras que dão para todas as idades quase, não é? Só que isso à partida é menos específico, não é? Uma cadeira que dá de 1 ano até aos 16, se calhar é ali até aos 16 não, mas até muito mais tarde, não é um bom sistema. Só que ao mesmo tempo também há aqui uma... De facto é estranho, não é? Porque como é que as cadeiras são tão caras e depois uma boa cadeira, se a pessoa for ver tudo, eu tenho ideia que é sempre muito mais caro, que uma cadeira barata não vai ser tão boa, ou uma cadeira mais económica não vai ser tão boa e que precisamos de mudar de X em X tempo. Não faria sentido que também políticas de saúde pública nos ajudassem um bocadinho a colmatar isto? Sem dúvida. Eu devo dizer aqui que a APSI já conseguiu um grande feito aqui há uns anos, que foi a redução do IVA das cadeirinhas. Portanto, já é um produto com IVA já é um produto com IVA reduzido. De qualquer modo, até pensando noutro tipo de dispositivos, sem dúvida que podia haver outro tipo de incentivo. Eu estou a pensar o Reino Unido, que tem aquele programa de visitas domiciliárias, que visitam, os profissionais de saúde visitam todas as famílias. Aqui em Portugal faz-se em alguns casos não com o foco da segurança propriamente, a segurança que estamos aqui a falar, e eles visitam as famílias e equipam a casa toda, fazem uma avaliação, fazem 2 ou 3 visitas ao recém-nascido e percebem o que é que aquela família precisa, não é? E tem um pack, e faz-me sentido, sobretudo para famílias que não têm poder de compra, que possam... É que nem isso, nós temos meia hora de consulta, não é? E em meia hora temos de falar sobre a parte toda de prevenção de saúde. Meia hora não é mau. Já tive mais curtinhas. Mas eu acho que... Sim, ou seja, há ali uma parte, eu tenho quase uma checklist de coisas que tenho de falar, não é? Mas no meio de estar a falar sobre amamentação e depois engasgamentos não, de estar a falar das coisas todas, de sinais de alarme, de repente, quer dizer, isto está para um podcast 3 horas. Como é que eu encaixo isto numa consulta em que quero explicar aos pais como é que escolhem uma cadeirinha adequada ou o sistema de retenção adequado, como é que a importância de, lá está, usarem em todas as situações e nunca acharem que é só uma vez e que não faz mal. Como é que isto se inclui, não é? Como é que se dá prioridade aqui a esta conversa sobre segurança? Bom, eu acho que tem que se definir mensagens muito curtinhas e escolher, talvez, tendo em conta que as consultas vão acontecendo ao longo do desenvolvimento da criança, as mensagens-chave em cada momento. E depois algumas vamos ter que repetir. Os pais vão ouvir imensas coisas naquele dia. Eu gosto muito em termos dos centros de saúde, gosto muito da parceria que se faz entre o médico ou a médica de saúde familiar e o enfermeiro. Eu acho que essa equipa poderia funcionar. E um reforça as mensagens do outro. Exatamente. E se calhar tem mais tempo até para fazer uns follow-ups, porque nós também percebemos quais são as famílias que podem não ter percebido ou quais são os momentos críticos, não é? Mas isso, claro, é preciso tempo, é preciso disponibilidade para poder fazer este acompanhamento mais personalizado às famílias, que é tão preciso. Por acaso, uma das perguntas que não fiz é a das fichas, não é? Essas coisas, ou seja, isso aí, aqueles protetores de fichas, isso são coisas importantes e que podem ajudar? O ideal seria que a própria tomada já tivesse alvéolos protegidos. Mas a maioria pode-se trocar. Já tem, ou não? Se for uma casa nova ou se for uma casa remodelada. Mas se não for o caso, as pessoas têm que colocar. Depois fica dependente de nós, por exemplo, é preciso aspirar e é preciso tirar e pôr. Depois, como esquecermos, e depois além do que aquela peça pequenina também é uma daquelas que às vezes fica debaixo dos armários. Portanto, ao alcance. No fundo é ficar paradinho no quarto com o bebê ao colo. Sinto-me mal. Estou a brincar, isto é importante. Mas, então, se calhar agora para uma mensagem assim mais final e positiva, quais é que são assim os pilares da prevenção? Aquilo que, como diretora técnica da APSI, se calhar a mensagem que mais gostava de passar e aquilo que é mais importante. Eu tenho a certeza que vou ter de vos convidar para um segundo episódio porque tenho ainda muitas dúvidas, mas o que é que era mais importante de passar e que acham que faria mais diferença, se calhar? Bom, eu diria que perante uma panóplia de medidas a implementar, para escolherem sempre aquela que dá mais liberdade à criança, porque nós às vezes por uma questão de conforto escolhemos aquela que é mais restritiva para a criança. Deixá-la ali por exemplo, deixá-la num parque.
deixar-lhe num parque, em vez de, por exemplo, adaptar uma área maior da casa e pôr as cancelas no limite destas e deixar o corredor, a sala, o que for, portanto, o que a família puder, mas dar-lhe este espaço, sim. Que segurança não é sinónimo de super proteção ou sobreproteção. Também já falámos um bocadinho disso aqui, nem fechar a criança numa redoma. O que os adultos têm que conseguir fazer é adaptar o espaço e o ambiente de forma a que a criança possa precisamente ter a maior liberdade, a maior autonomia, porque segurança também é sinónimo de confiança, de dar espaço para experimentar, senão é o que referia a Margarida há bocadinho, estamos a criar uma cultura de medo que muitas vezes, eu acho que isso às vezes é tão difícil de perceber nas nossas famílias e na nossa comunidade. Nós temos aqui, parece que temos 2 pesos e duas medidas. É uma cultura de medo, por exemplo, no sentido, não pode mexer na terra, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. O parque... Depois damos-lhe o ecrã e ficam ali. Ou levamos ao colo para ir ali ao fim da rua. E de facto, totalmente. Ou pomos na cadeirinha quando eles já sabem andar. Exato, portanto o risco está completamente desequilibrado e eu acho que isto é o grande desafio de trabalhar com as nossas famílias, porque nós não queremos de facto que eles limitem demasiado as crianças naquilo que não é preciso e procurem as soluções e implementar, lá está, adaptar a casa para eles poderem correr o máximo possível e estarem o mais tempo livres sozinhos possível. Mas depois há outras medidas que temos mesmo que implementar. Portanto, eu diria, segurança não é sobreproteção, é confiança, é dar espaço, é criar condições e talvez também procurarem fontes fidedignas e diversificadas, porque nós também sentimos isso. As pessoas chegam à APSI, então na questão das cadeirinhas, às vezes já vêm em desespero. Porque é um mundo. Porque leram isto, leram aquilo, depois é aquele teste, depois é aquela influencer, depois é a minha vizinha que também tem e tem uma publicidade opinião. De cadeirinhas, por isso a pessoa pensa, mas vou comprar aquela cadeirinha porque é boa ou porque a influencer disse que sim? Quer dizer, não se sabe, não é? Exato, e cada caso é um caso, cada família é uma família, cada casa é uma casa, cada carro é um carro e portanto nós somos tão literados e temos tanta informação, mas depois baseamos muitas vezes a nossa decisão naquilo que é uma escolha. Não podemos esquecer que nós somos reféns dos algoritmos e bom e mais não digo. E portanto nós temos que ter esta capacidade de crítica. É ótimo procurarmos a informação, mas tentarmos separar as fontes fidedignas das que não são e sobretudo consultar várias fontes e decidirmos por nós, termos nós a decidir aquilo que queremos para a nossa família, com a tal consciência e não nos vamos martirizar, ninguém tem sabendo que é isso. Bolas de cristal, mas há medidas que sabemos que funcionam. É que as coisas às vezes vão acontecer, não é? Ou seja, também não é entrar em desespero se alguma coisa acontecer, mas garantir que estamos preparados e tudo aquilo que puder ser evitado, evitar. E nisso eu tenho mesmo de falar do site da APSI e da página de Instagram da APSI, porque tem de facto muito material, muita coisa informativa, numa linguagem simples e fácil de entender, e que é isso, e que não tem aqui segundos interesses e que não tem conflitos de interesses, portanto é muito bom isso. Era bom, temos de trabalhar mais em parceria para chegar a mais crianças e mais famílias, mas acho que foi uma ótima mensagem final. Sandra, muito obrigada mesmo. Margarida. Obrigada por todo o vosso trabalho. Foi mais um episódio de Consulta Aberta, já sabe que pode ouvir-nos em todas as plataformas habituais. Muito obrigada e até à próxima. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.